Ok. Okay. Good evening, brothers and sisters. Boa noite, irmãos e irmãs. Can we turn to the Bible together? Galatians chapter 4. Vamos abrir as nossas Bíblias juntos em Gálatas capítulo 4. Galatians chapter 4, we will begin in our theme verse, which is verse number 19. E nós vamos iniciar lendo o nosso versículo tema, que é o versículo 19. Galatians chapter 4 and verse 19. Gálatas capítulo 4, versículo 19. My children, with whom I am again in labor until Christ is formed in you. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Chapter 3, Capítulo 3, verse 26. versículo 26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. For all of you who were baptized into Christ have clothed yourselves with Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free man, there is neither male nor female, for you are all one in Christ Jesus. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessarte, não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Chapter 4, Capítulo 4, verse 6. versículo 6. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into our hearts, crying, Abba, Father. Therefore you are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir through God. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não é escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Romans in chapter 8. Epístola aos Romanos, capítulo 8, Verse 14. versículo 14. Maybe we can start in verse 12. Talvez nós devêssemos iniciar no versículo 12. So then, brethren, we are under obligation not to the flesh, to live according to the flesh. For if you are living according to the flesh, you must die. But if by the Spirit you are putting to death the deeds of the body, you will live. For all who are being led by the Spirit of God, these are sons of God. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Verse 15. Versículo 15. For you have not received a spirit of slavery, leading to fear again, but you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God, and if children, heirs also, heirs of God and fellow heirs with Christ. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Finally, if we could turn to the Gospel of Mark, Finalmente, vamos abrir no Evangelho de Marcos, Mark chapter 14. Marcos capítulo 14. Verse 32. Versículo 32. And they came to a place named Gethsemane, and He said to His disciples, Sit here until I have prayed. And He took with Him Peter and James and John, and began to be very distressed and troubled. And He said to them,
My soul is deeply grieved to the point of death. Remain here and keep watch." And he went a little beyond them and fell to the ground and began to pray that if it were possible, the hour might pass him by. And he was saying, "Abba, Father, all things are possible for thee. Remove this cup from me, yet not what I will, but what thou wilt." Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: "Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar." E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: "A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai." E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: "Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres." I'm so sorry, brothers and sisters. One more verse, if I could. É mais um versículo que nós temos que ler. John chapter 12, João capítulo 12, verse 23. versículo 23. And Jesus answered them, saying, "The hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly, truly, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains by itself alone. But if it dies, it bears much fruit." Respondeu-lhes Jesus: "É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto." Let's bow for a word of prayer. Vamos ter outra palavra de oração. Lord, we come into your presence tonight. Senhor, nós chegamos à tua presença nesta noite And Lord, we bow our hearts before you. e nós curvamos os nossos corações diante de We ti. thank you, Lord, that you are here in our midst. E nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor está no nosso meio. And Lord, we sense the greatness of your nearness to us. E nós sentimos a grandeza da tua proximidade conosco. So Lord, we pray tonight that you might open your word E nós oramos esta noite para que tu possas abrir a tua and palavra shine a light into our heart. e fazer a luz brilhar em nossos corações. Lord, we remain amazed that within our hearts there is the life of the Son of God. E nós ficamos realmente maravilhados em perceber e saber que no nosso interior, nos nossos corações, brilha a luz do And Filho so, de Lord, Deus. we tonight shine our lights back to you. E nesta noite nós queremos fazer a nossa luz brilhar de volta ao Senhor. We pray, Lord, you would be exalted in the midst of your children and your people. Nós oramos para que o Senhor seja exaltado no meio do teu povo, dos teus filhos, In Jesus' precious name, no nome precioso de Jesus. amen. Amém. Yesterday evening, brothers and sisters, we shared in the end about that wonderful moment when our Lord Jesus went down on bended knee and taught us how to love one another. Então nós ontem à noite, bem no final, nós compartilhamos sobre aquele momento em que o Senhor Jesus, ele ajoelhou-se e nos ensinou a como amar uns aos outros. We shared about the moment in the context of an eternal battle that is going on for our hearts. E nós mencionamos aquilo no tocante àquela batalha que está no interior do nosso coração. It is such a vicious battle because the matter of Christ in our hearts carries with it eternal heavenly weight. Então é uma batalha tão violenta porque nós podemos ver que essa luta contra a vida de Cristo em nós, ela carrega um peso espiritual muito grande. Why is it so important? Por que é tão importante, irmãos? Because, brothers and sisters, the life that rests in our heart plays a role in all of the things that are to come. Porque isso acontece porque a vida que habita em nossos corações, ela tem a ver com tudo aquilo que ainda vai acontecer. We shared yesterday about the golden lampstand, Ontem à noite nós compartilhamos sobre o candeeiro de ouro, the beauty of it, a beleza daquele candeeiro, the craftsmanship o trabalho de manufatura tão detalhada that it was made of one piece of gold. que fez com que aquele talento de ouro, And that gold, of course, represents
the nature and life of Christ. E é claro que aquele ouro representa a natureza e a vida de Cristo. And then Então, the oil o óleo, o that would azeite sit within the bulbs que estava dentro daquelas taças and the light of the Spirit of God e a luz do Espírito de Deus that feels most comfortable resting upon the life of Christ in the church. que se sente mais confortável em pousar sobre a vida de Cristo na igreja. And we shared about the holy place E nós compartilhamos sobre o lugar santo and how that light sits there forever e como aquela luz permanece ali para sempre, to shine that light para fazer aquela luz brilhar into the presence of God na presença de Deus, for His glory para a sua glória and His honor. e a sua honra. And brothers and sisters, we have a parallel picture at the end of the Bible E nós temos um quadro paralelo no fim da Bíblia, when our Lord Jesus comes among the lampstands quando o Senhor Jesus passeia entre os candeeiros and He stands among the church, e ele está ali entre as igrejas. the Holy Spirit ablaze in our hearts. O Espírito Santo de fogo em nossos corações. And we realize that this is where He ought to be, E aí nós realmente sabemos e reconhecemos que é onde ele deve estar, in the place of glory num local, na posição de glória, first. em primeiro lugar. And it is from that standpoint E é desse ponto de vista that all the things will move forward que todas as coisas darão prosseguimento, for the fullness of what He has in His heart. por causa da plenitude que ele tem em seu coração. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, this partnership, essa parceria, this linkage between the church and the Spirit esse elo que há entre a igreja e o Espírito, is unto these amazing, wonderful things. é que vai concluir e realizar essas coisas maravilhosas. Sometimes I think that we stop and wonder, how in the world did someone like me get involved or could be involved in something like this? Algumas vezes eu paro e fico pensando como alguém como eu poderia estar envolvido em uma coisa tão grandiosa como essa. I know myself. Eu me conheço. All it can be Tudo que eu consigo ser is that the love of God é que é o amor de Deus. and His grace Eu sou alvo do amor de Deus, da sua graça, that called out to us, que nos chamou. and He created a plan and a purpose, E ele criou um plano e um propósito. and He would have no other way E of ele, doing it. e ele não teria nenhuma outra maneira de fazer isso. Sometimes we wonder, there must be, Lord, an easier way. E algumas vezes eu fico imaginando, Senhor, tem que ter uma maneira mais fácil. Look at us. Olha para a gente. There must have been an easier way. Tem que ter um jeito mais fácil. But to the Lord, Mas para o Senhor, no. não. This is the only way. Esse é o único caminho. It is my church, É a minha igreja, whom I love, quem eu amo, emblazoned in the Spirit com o fogo do Espírito, with me comigo, forever. para sempre. It is an amazing thing. É uma coisa impressionante. So, brothers and sisters, yesterday we began to share about the methods by which He allows for the life in Him to increase in our hearts. E ontem à noite nós compartilhamos sobre o método que ele utiliza para fazer com que a sua vida seja aumentada em nós. And we shared that how important it was that we put the Lord first. E nós compartilhamos da importância de nós realmente colocarmos o Senhor em primeiro lugar. And according to His instruction, E de acordo com a sua instrução, that we might put each other first. que nós também possamos colocar uns aos outros em primeiro And lugar. that is how we ended up in the upper room. E é assim que nós chegamos ali no cenáculo. That evening, Naquela noite, the group of them, they left. um grupo deles saiu They brought 2 swords with them. e levaram 2 espadas com ele. Judas had already left. Judas já tinha saído. He had gone to approach the authorities to come and arrest the Lord Jesus. Ele foi se encontrar com aquelas autoridades que comandaram o aprisionamento do Senhor Jesus. And the Lord took the remaining disciples and they left through the eastern side of Jerusalem. E o Senhor Jesus tomou os discípulos que restaram ali e foi com eles para o lado leste de Jerusalém. And they walked down into a valley that's called the Kidron Valley, and they came up to a small garden. E eles atravessaram um vale que é chamado Vale de Cedron e chegaram até um pequeno jardim. It is about
Today it's about 1,000 square meters. Esse jardim tem cerca de 1.000 metros quadrados. But they were very familiar with the place. Mas eles conheciam muito bem aquele lugar. And the Lord told his disciples to wait outside of the garden. E o Senhor disse aos seus discípulos que aguardassem fora do jardim. And he brought 3 with him: Mas trouxe para dentro 3 deles: James, Tiago, John, João and Peter. e Pedro. And he wanted them with him E ele queria que eles estivessem com ele for the most wonderful of reasons. pelas razões mais maravilhosas. He feels that we can be his co-workers. Porque ele entende que nós podemos ser seus co-obreiros. He told them that evening, E falou com eles aquela noite: "You are those who have stood with me in my trials." vocês são aqueles que vão passar comigo pelas minhas tribulações. And it is an amazing thing, brothers and E é uma coisa sisters. impressionante, irmãos e irmãs. And so they came in with him, Então eles foram com ele. and then he positioned them in one place. E ele os posicionou em um determinado local. He asked them to watch and pray. E ele pediu que eles vigiassem e orassem. And he continued into the garden E ele prosseguiu para dentro do jardim. about a stone's throw. Aqui diz que é a distância de um arremesso de pedra. And then he fell on his knees E ele se prostrou sobre os seus joelhos and he prayed. e orou. His heart was full of grief. O seu coração cheio de tristeza. That evening, brothers and sisters, he carried on himself all the burdens of the world. Naquela noite, irmãos e irmãs, ele carregava sobre si todo o fardo do mundo, All of the weight of our sins todo o peso dos nossos pecados. were coming upon him. E esse peso caiu sobre ele. And he knew. E ele sabia. He walked in with full knowledge E ele entrou ali com total conhecimento of what was to come. daquilo que viria. And in the tender closeness of that moment, E naquele momento tão carinhoso, tão cuidadoso daquele momento, he prayed ele orou. and he said, "Abba, Father." E ele ora: Abba, Pai. This was a term of close nearness. E esse era um termo que significava uma proximidade muito grande, intimidade. It is a title that is dependent on a child and his father. É um termo que é utilizado apenas entre um filho e o seu pai. And up at that moment in time, Excuse me. Naquele instante de tempo, he was the only person who could say this. ele era a única pessoa que poderia proferir essas palavras. Abba, Father. Abba, Pai. It was a term of great closeness. Era um termo de grande intimidade. This was the strength that had carried him through all of his ministry on the earth. E essa era a energia, a força que o conduziu ao longo de todo o seu ministério. And this was a moment of decision. E ali estava um momento de decisão. What would happen? Observe o que acontece. And here in the moment of greatest hardship, E aqui acontece um momento de grande, a pivotal moment um ponto pivotal in all of human history, em toda a história humana. all of our hopes Todas as nossas esperanças rested estavam on a relationship estavam relacionadas àquele relacionamento between a son and his father. entre o filho e o seu pai. This relationship was his bedrock. E esse relacionamento era sua rocha fundamental. And of course, what we knew was coming, E é claro que nós sabemos que ele sabia o que estava vindo. and he knew was coming, E ele sabia o que estava was vindo. at a moment where he would become sin Porque era o momento em que ele se tornaria pecado in our place, em nosso lugar. and this relationship would be broken. E aquele relacionamento com seu pai seria quebrado. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, in this garden of Gethsemane, naquele jardim do Getsemane, it was a place where this relationship was center. foi o local onde esse relacionamento estava centrado. And as we ponder it, E quando nós consideramos isso, we must conclude nós temos que concluir that our Lord Jesus, que o nosso Senhor he Jesus is remarkable. é impressionante, é incomparável. And so he continued on, Então ele prosseguiu crucified for our sakes, e ele foi crucificado por nós, buried, foi sepultado. and 3 days later, E 3 dias depois,
Mary Magdalene Maria Madalena came to the burial site. chegou até aquele local do sepultamento. Everyone had scattered, Todos haviam se dispersado, each to their own home. cada um para os seus próprios lares. But what we know about Mary is she had no home. O que nós sabemos a respeito de Maria Madalena, que ela She não had- tinha lar. She had found the Lord Jesus. Ela encontrou o Senhor Jesus. He was her home. Ele era o seu lar. And so she sat there. Então ela se sentou ali. There was nowhere else to go. Ela não tinha mais para onde ir. And she saw that the tomb was empty. E ela viu que o túmulo estava vazio. And she wept. E ela chorou. Someone had taken her Lord, Alguém roubou o meu Senhor. and she did not know where he was. E ela não sabia onde ele estava. And then in the background, Então, o pano de fundo aí. she heard someone approaching. Ela ouviu alguém se aproximando. And the person said to her, E aquela pessoa disse a ela: "Why are you weeping? Por que você está chorando? Who are you looking for?" Quem você procura? And she repeated it to him. E ela repetiu isso para aquela pessoa. "I don't know where the Lord is. Eu não sei onde está o meu Senhor. If you know where he is, please let me know and I will take him away." Se você souber onde ele está, me avise, me fale que eu vou lá buscá-lo. She thought in that moment that he was the gardener. Ela achou naquele momento que aquele era o jardineiro. And then Então, he said her name. o Senhor Jesus profere o seu nome. And she recognized. E ela o reconheceu. And isn't this wonderful, brothers and Isso sisters? não é maravilhoso, irmãos e irmãs? How the Lord knows our name Que o Senhor sabe o nosso nome. and has drawn near to us. E ele se aproxima de nós. And she said, "Rabboni, my teacher." E ela disse, Rabone, que quer dizer meu mestre. And she clung to him. E ela agarrou o Senhor. The Bible doesn't say she clung to him. A Bíblia não diz que ela agarrou o Senhor. We only know she clung to him because the Lord said, "You have to let me go." A gente só sabe que ela agarrou o Senhor porque o Senhor disse, não me detenhas. And then the most amazing thing happened. Então a coisa mais impressionante acontece. The Lord said something that had never been said before. E o Senhor diz algo que ele nunca havia dito It is antes. in the Gospel of John, Está ali no Evangelho de João, in chapter 20. no capítulo 20. Never been said. Nunca havia sido dito antes. Chapter 20, verse 17. Capítulo 20, versículo 17. Sorry. Okay. It's okay. I think so. Verse 17. No, nothing. It's okay. Excuse me. Hold on a second. Okay. Am I okay? Okay? Okay. Hold on a second. I don't think so. At the best part. Na melhor parte, Verse 17. versículo 17. Jesus said to her, Jesus disse a eles: "Stop clinging to me, Não me detenhas, for I have not yet ascended to the Father, porque ainda não subi para o Pai, but go to my brethren mas vais ter com os meus irmãos. and say to them, E dize a eles: I ascend to my Father Subo para meu Pai and your Father, e vosso Pai, and my God para o meu Deus and your God." e vosso Deus. Something had changed, brothers and sisters. Algo mudou aqui, irmãos e irmãs. No one could say this before. Ninguém poderia ter dito We had no isso Father. antes. Nós não tínhamos Pai. We had no heavenly Father. Nós não tínhamos Pai We celestial. belong to the Father of lies. Nós pertencíamos ao Pai das mentiras. He owned our life. Ele detinha as nossas vidas. This could never be said before. Isso nunca poderia ter sido dito But antes. the wonder of His grace, Mas a maravilha da sua graça, that in this moment, que naquele momento, for the first time, pela primeira vez, the Lord Jesus said it. o Senhor Jesus disse: I am going to your Father. Eu estou subindo para o seu Pai. It is an amazing moment in history. É um momento maravilhoso na história. And what He has done, E aquilo que ele fez, no one can undo. ninguém pode desfazer. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, I don't know what Mary thought, eu não sei o que Maria pensou. but she must have gone back and told the brothers what she had been told. E eu creio que ela voltou e falou para aqueles irmãos o que lhes fora dito. I saw the Lord, E ela disse: Eu vi o Senhor. and He told me E ele me disse that He was going to go to His Father e que ele iria para o pai dele and to my Father. e para o meu pai.
What does this mean? O que significa isso? It was an amazing moment, Foi um momento impressionante, full of grace. cheio de graça. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, in John chapter 12, em João capítulo 12, the Lord knew what was coming. o Senhor sabia o que viria. And he shared with them that wonderful verse that we had read. E ele compartilhou isso naquele versículo maravilhoso que lemos. There are an amazing number of extraordinary reasons of what he was planning to do. Há um número infinito de motivos relacionados àquilo que ele faria. But here what we see in verse 24 Mas no versículo 24 nós vemos was what was in his heart. o que estava no seu coração. He said, I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains by itself alone. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. It is not a secret who he was talking about. Não era segredo a respeito de quem ele estava falando. He was talking about himself, Ele estava falando de si mesmo. and he described his condition. E ele descreve a sua própria condição. He said that I remain by myself alone, E ele diz, eu ficarei só por mim mesmo. which is why he had to die, É por isso que ele tinha que morrer. because Por quê? he loves us. Ele nos amou. And now E agora, he was no longer alone. ele não estava mais só. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, it is an amazing thing. é uma coisa impressionante. Abba, Father, Abba, Pai. which he was the only one who could call this out before. Ele era o único que poderia proferir essas palavras antes. It had been transferred E, to us. e isso foi transferido a nós. It brings us to Galatians Isso nos conduz a Gálatas, in chapter 4. capítulo 4. And we read about that life, that son life that's in our heart. S-O-N. E nós vemos aquela vida do Filho que habita em nós. And that is the life that has the privilege of calling to our Father. E essa vida é a que tem o privilégio de poder chamarmos de Pai. Paul is writing that he remains in labor until Christ is formed in us. E Paulo então diz aqui que ele sente dores de parto até Cristo ser formado em vós. It is the fullness and right and authority of the sons of God to call upon their Father. E é o direito pleno dos filhos de Deus poder chamar Deus de Pai. And in verse No 6, versículo 6, he had mentioned to us ele mencionou a nós. that because you are sons, E porque vós sois filhos. he further clarifies, E ele esclarece isso mais. God has sent forth the Spirit of his Son into our hearts, crying, Abba, Father. Enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. What we see here is, O que nós vemos aqui é o seguinte. on that day, Naquele dia, he redeemed us ele nos redimiu from the curse of the law. da maldição da lei. Every offense Todas as ofensas that were hostile to us, que eram hostis a nós they were collected. foram reunidas. The Lord made sure none of them were forgotten, O Senhor Jesus ele garantiu que nenhuma dessas ofensas fora esquecida, because each had to be paid for. porque cada uma delas teria de ser paga. And he nailed it to the cross. E ele cravou-as na cruz. It is finished. Está concluído? And it was everything accounted for. Tudo está pago. And he purchased our heart Ele- away from the one who controlled it before. Ele comprou o direito daquele que tinha direito sobre o nosso coração. And he gave us the right to be sons. E ele nos deu o direito de sermos filhos. And then what he did Então o que mais ele fez? is he sent forth the Spirit of his Son E ele enviou o Espírito do seu Filho into our hearts, para os nossos corações, where it landed. onde ele habita. And it is in his nature E é a sua natureza to call out, de chamar Abba, Father. Abba, Pai. It is this combination that our brother was referring to today, E foi essa combinação a qual nosso irmão estava se referindo hoje. that we cannot separate Calvary and Pentecost. Que nós não podemos separar
Calvário e Pentecostes. The wonder of that, brothers and A maravilha disso, irmãos, sisters, that he saved us. que Ele nos salvou And then he took the spirit of his son and he planted it into our e hearts. tomou o Espírito do seu Filho e implantou em nós. He could never land before on any heart. Observa que o Espírito não poderia pousar em nenhum outro coração. It was like when Moses was opening the door of the ark and he sent the dove out. Foi quando Noé então abriu aquela porta da arca e soltou aquela pomba. But the dove could find nowhere to land, so he returned. E aquela pomba não encontrou onde pousar os seus pés e then ela on- voltou. But then on that wonderful day, Então naquele dia maravilhoso, when our Lord Jesus was baptized, quando nosso Senhor Jesus foi batizado, and the dove came and landed upon his shoulder, o Espírito na forma corpórea de pomba veio e pousou sobre ele. what we see in that moment O que nós vemos naquele momento, irmãos e irmãs, is he had a place to land, que o Espírito tinha um local onde pousar. that there was a home for the Spirit. Havia um lar para o Espírito. But even then, Mas mesmo então, only upon him, somente sobre ele, because we are not worthy. porque nós não somos dignos. But then, Mas então, on that day, naquele dia, on that wonderful day, naquele dia maravilhoso, the Spirit of his Son o Espírito do Filho could land into our heart. pode então habitar em nossos It is the corações. Spirit of the Son of God, É o Espírito do Filho de Deus. not a messenger, Não é um mensageiro, not a subordinate, não é um subordinado. but the one, É aquele Espírito, the life, a vida, the one Son, aquele Filho. and he landed in our hearts. E habitou em nossos We corações. see the importance of the two together. E nós vemos a importância, a relevância de ambos estarem juntos. And it travels, this wonderful story travels to the end. E essa história maravilhosa, ela prossegue até o fim. That in the last chapter of the Bible, De forma tal que no último capítulo da the Bíblia, Spirit o Espírito and the bride e a noiva, in tandem juntamente, say, "Come." dizem, vem. We see, Nós vemos, brothers and sisters, irmãos e irmãs, the connection a conexão that is so important. que é tão importante. And so, what we are sharing about in these days, E o que nós brothers and temos sisters, compartilhado nesses dias, irmãos e irmãs, speaks of that wonder in our heart fala maravilhas em nosso coração. that Christ Que Cristo pode crescer em nossos and corações. His Spirit E o seu Espírito, might be at home, ele vai se sentir em casa, calling out, totalmente em casa, building, edificando, correcting, corrigindo and driving us forward e nos propulsionando para frente, for the things adiante, that are in His heart. para aquelas coisas que estão no coração do Senhor. Brothers and sisters, it is a wonderful thing. Irmãos e irmãs, isso é algo maravilhoso. Yesterday we were sharing that Ontem nós estávamos compartilhando the work a, of the devil a operação do inimigo. is obviously Obviamente é to stop what we have just shared about. de impedir e parar aquilo que nós temos compartilhado. And so in the battle for our heart, Então, naquela batalha nos nossos corações, there is a opposition. há uma oposição. We shared yesterday and What? we mentioned that it was E ontem à noite nós compartilhamos e the dizemos self or the flesh O against the life of Christ. o eu ou a carne, eles são contrários à vida do Senhor em nós. But here in the book of Galatians, we see another way of describing that battle. E aqui no livro de Gálatas nós vemos uma outra forma de descrever essa batalha. And that is the enslaved life versus the life of the Son. Se refere à vida escravizada versus a vida do Filho. Because what we see here and we read in chapter 4 Porque nós lemos aqui no capítulo 4, and verse 6, versículo 6. and it's the question, E you have been saved. You have the life of the Son in you. Vocês foram salvos, vocês têm a vida do Filho em vocês. Why are you going back to the things that enslaved you before? Por que vocês estão retornando àquelas coisas que escravizavam vocês antes? Now, if we think about the terminology, Se nós considerarmos a terminologia usada aqui, we may even prefer, I would rather call it
the self life versus the Christ life, because I don't like the idea of being enslaved. Quando eu leio aqui, talvez eu preferisse chamar a vida do eu. Eu não gosto dessa ideia de ser uma vida escravizada. I'm free. Eu sou livre, But brothers and sisters, mas irmãos e irmãs, we know we are not. nós sabemos que nós não somos. We carried a debt so great Nós levamos uma dívida tão grande, that we were sold into slavery. de tal forma que nós somos vendidos à escravidão. We may not think we are enslaved, Talvez nós possamos achar que nós não somos but escravizados. brothers Mas and irmãos sisters, e irmãs, these small things of the world, essas pequenas coisas da palavra de they Deus, capture us. ela nos cativa. The world's trends, O trânsito do mundo, the world's fashions, a moda do mundo, the world's applause, o aplauso do mundo, the world's degrees. os títulos do mundo. These are the things that capture us, Essas são coisas que nos capturam and we cannot escape. e nós não conseguimos escapar. And our lives are not our own. E as nossas vidas acabam não nos pertencendo. And this is what he does. E é isso que ele faz. Because we shared yesterday that he must increase. E nós compartilhamos ontem para que ele And I cresça must decrease. e eu diminua. So anything that can engineer for myself or my enslaved self to increase, E tudo aquilo que for de alguma forma preparado ou manufaturado para que a vida do eu possa crescer, would cause to hinder his work. vai fazer com que a sua obra seja obstaculada. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, for our hearts, para os nossos corações, it would be easier if we were like robots. seria mais fácil se fôssemos robôs. Someone controlling us with a remote control. Alguém nos controlando com seu controle remoto. Robots, you're a robot expert. Robots are controlled by algorithms, Então, os robôs são controlados por algoritmos, data, dados, programming. programação. But slaves Mas escravos, are subject to a will. eles estão submetidos a uma vontade. There's someone's will A vontade de alguém behind our enslavement, por detrás da nossa escravidão. which is why it is so important for us to see what the Lord has done about this. E é por isso que é importante que nós possamos ver aquilo que o Senhor fez a respeito disso. As slaves, we are enemies Como escravos, nós somos inimigos of God. de Deus. Now, this conflict, brothers and sisters, is real in our heart. Esse conflito é verdadeiro e real nos nossos corações. But on the other side, Mas, no outro lado, there's the life of the Son. há a vida do Filho. The life of the Son is all about the family. E a vida do Filho tem tudo a ver com a família. It is a fidelity, a faithfulness to the Father. É uma fidelidade para com o Pai, It is a fidelity to his brothers and é sisters. fidelidade para com seus irmãos e irmãs. That is so wonderful. That morning, he told Mary, "Go tell my brothers Então é tão maravilhoso que naquela manhã ele falou para Maria: vá dizer aos meus irmãos that I'm going to your father." que eu vou para o vosso Pai. Why? Por quê? Because you and I have the same Father, Porque você e eu temos o mesmo Pai. and so we are brothers Então nós somos irmãos and we are sisters. e nós somos irmãs. And it is an amazing thing. É uma coisa impressionante, irmãos. And so that day, Naquele dia, the life of the Son is all about the family of God. a vida do Filho de Deus tem tudo a ver com a família de Deus. It is about our Father's hopes, Tem a ver com as esperanças do Pai, our Lord Jesus' desires and expectations. com as expectativas e desejos do nosso Senhor Jesus. And these are the things that drive the life of the Son of God. E é isso que impulsionava a vida do Filho de Deus. The enslaved life A vida escravizada is always in the immediate sempre tem aquela postura de imediatismo, gain, ganho imediato, shortcuts, atalhos, self-focused. foco em si mesmo. But the life of the Son has an eternity in our minds. Mas a vida do Filho tem a eternidade em mente. We in our English parlance, we call it the long game. E na terminologia em inglês a gente fala daquele olhar à distância. We do not see yet what we shall be.
Nós ainda não conseguimos ver aquilo que nós seremos, but we develop a trust mas nós desenvolvemos uma confiança and we have faith. e nós temos fé. And we see that to our Father Então nós vemos que para o nosso Pai and to our Lord, e para o nosso Senhor, the small things are important. as coisas pequenas são He importantes cares about those things. e Ele cuida dessas coisas And this is pequenas. the life of the Son. E essa é a vida do It's Filho. so opposite to the enslaved life. É tão oposta à vida de escravidão. The life of the Son's intention and desires are those of someone else's. Os desejos da vida do Filho estão relacionados com uma outra pessoa. It is a different perspective. É uma perspectiva completamente diferente. I remember Eu me lembro, that I had a former colleague. eu tinha um colega He was actually my boss. que na realidade é meu chefe. And when he was recruiting me to this position, Quando ele estava me recrutando para ocupar a posição, I went to visit him eu fui visitá-lo in his house. na sua casa. And his house was a beautiful house. E sua casa era uma casa linda. And I asked him about it. E eu perguntei a And respeito. he told me this house was built by a man E essa casa foi construída por um homem who built it for his daughter. que a construiu para a sua filha. And he said, when I came to look at the house, E ele disse, quando eu vim conhecer essa casa, I went up into the attic eu fui até o sótão. and I looked at all of the beams. E eu observei todas aquelas vigas ali. Now, our brother Tobias, wherever he is, who's an architect, would be able to help me understand O this. nosso irmão Tobias deve estar por aí, ele é arquiteto, ele vai me ajudar a entender isso aqui. But when you go up, when he went upstairs and he looked at all the beams, Então, quando ele subiu lá naquele... Não é porão, não. Sótão. Sorry. No, Quando are you kidding? Não, it's okay. Quando ele subiu naquele sótão, então ele viu todas aquelas vigas. every nail Cada prego was nailed right in the middle, foi pregado exatamente no eixo daquela all viga. the way across every beam. No eixo de toda aquela viga. Every window, Cada uma das janelas, when it was put in, quando foram it colocadas, was perfectly aligned. estavam perfeitamente alinhadas. There were no unevenness in the cabinet. Não havia qualquer desvio naquele He enquadramento. said, I look through this house and I see the father's love for his daughter. E quando eu olhei aquela casa, eu vi o amor daquele pai pela sua filha. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, there is a love that the Son, the life of the Son of God can understand that no one else can understand. há algo na vida do filho que ninguém mais pode compreender. It is the driving force E essa é a força que impulsiona in our life. a nossa vida. And so what we see here, brothers and sisters, is this battle is very real. Então nós vemos aqui, irmãos, que essa batalha é muito real. Whether we call it the self-life versus the Christ life, O que chamemos isso da vida do eu versus a vida de Cristo, the flesh versus the spirit, a carne contra o espírito, the enslaved life versus the life of the Son. a vida escravizada versus a vida do What filho. we see is the same, O que podemos dizer que é a mesma coisa, is that he must increase é que ele cresça and I must decrease. e eu diminua. And so in so doing, what we realize is for Christ to increase in us, Então o que nós vemos então que para a vida de Cristo cresça em nós this is of such importance. é de tamanha importância. Now, we would like to take a moment to look E nós queremos gastar um momento para poder at what considerar the Lord has done regarding the sonship. aquilo que o Senhor realizou no tocante à filiação. If we could read again together Galatians chapter 3, Se pudéssemos ler novamente Gálatas capítulo 3, and we are going to look at verse 24. e vamos ler o versículo 24. I'm sorry, 26. Desculpe, versículo 26. For you are all sons of God through faith in Christ Jesus. Porque todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. And so what we see here is this is a statement of truth. E o que nós vemos aqui é uma afirmação, é uma verdade. There are no conditions. Não tem nenhuma condição. And then in verse 28, I would just like to highlight one phrase and you'll know why. E no versículo 28 eu vou destacar uma frase e vocês vão saber por quê. There is neither male nor female. Não há nem homem nem mulher. So as we refer to sonship, Quando nós mencionamos a filiação, please know, brothers and sisters, that even the Bible clarifies that as we designate this position,
Observe que a Bíblia mesmo designa essa posição. It is specifically speaking to sons and daughters. Especificamente fala de filhos e filhas. And so as we go on, it incorporates all of us. Então, quando nós prosseguimos, nós vemos que incorpora todos nós. Now, regarding this enslavement Então, no tocante a essa escravidão, that the Lord had to deal with, que o Senhor teve de lidar com ela. please turn with me to Romans chapter 7. Vocês poderiam abrir comigo em Romanos capítulo 7. In Romans chapter 7, the terminology is not enslavement, it is bondage. Então, a terminologia aqui em Romanos capítulo 7 não é escravidão. And it's in verse, É a mesma coisa, escravidão. I'm sorry, it's in verse 14. Versículo 14. And it reads here in the New American Standard, "For we know that the law is spiritual, but I am of flesh, sold into bondage to sin." A terminologia em português é a mesma nessa tradução. Porque bem sabemos, no versículo 14, que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal, vendido à escravidão do pecado. So it speaks here to the enslavement. Aqui fala a respeito da escravidão. It was real. Era real. There was a debt Havia morte. that we could not pay back. Havia uma dívida a qual nós não podíamos pagar. And so the only way A única maneira was that we were sold into bondage. foi que nós fomos vendidos ao pecado. And then Paul writes, "For what I am doing, I don't understand. Então Paulo escreve, aquilo que eu faço eu não compreendo. I am not practicing what I would like to do. Eu não pratico aquilo que eu quero fazer. I am doing the very thing I hate." E eu faço exatamente aquelas coisas que eu odeio. And he is describing our condition when we are enslaved. E ele descreve a nossa condição quando éramos escravos. The Lord at Gethsemane Eu sei- mentioned this to them. E o Senhor lá no Getsemane mencionou isso a The eles. spirit is willing, but the flesh is weak. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. And so what we see here is that this is a very real condition that we find ourselves in. Então esta aqui é uma condição muito real na qual nós nos encontramos. And then he concludes in verse 24, "Wretched man that I am, Então ele conclui no versículo 24: Desventurado homem que sou, who will set me free from the body of this death?" quem me livrará do corpo desta morte? And then we move into chapter 8. E aí nós avançamos para o capítulo 8. And the wonder here is again in the Lord Jesus. E a coisa maravilhosa aqui é o Senhor Jesus. "There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus." Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. "For the law of the Spirit of life in Christ Jesus has set you free from the law of sin and of death." Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. "For what the law could not do, weak as it was through the flesh, God did, sending his own Son in the likeness of sinful flesh, as an offering for sin, he condemned sin in the flesh." Porque o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, the Lord Jesus counted every price. o Senhor Jesus pagou todo o preço. And when he was in the garden, he Quando- knew. E quando ele estava ali no jardim, ele sabia. He knew the weight of the debt, Ele sabia o tamanho da dívida. and he knew what it would take. E ele sabia o que demandaria. And so, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, he paid our price, and he set us free. e ele pagou todo o preço e nos libertou. So the question then is, A pergunta então é a seguinte: why do I still feel that dead man trying to control my heart? por que então eu consigo sentir aquele velho homem que está morto controlar a minha vida? He goes on to say that sometimes our mind can still be set on the flesh. E ele prossegue dizendo que algumas vezes a nossa mente pode estar na carne. And how we set our mind determines how we live our life. E a maneira com a qual nós colocamos a nossa mente, isso determina a nossa vida. The mind set on the flesh is hostile, as we already shared. Então, a mente que está voltada para a carne, ela conduz à morte. But we are thankful for the Spirit, Mas nós somos graças pelo Espírito, because the Spirit now lives in our heart. porque o Espírito agora habita em nossos corações. And if our mind is set on the Spirit, E se a nossa mente estiver
colocada no Espírito, our mind we will have the mind of Christ. então nós teremos a mente de Cristo. And then he comes Então ele prossegue, to verse 14. versículo 14. For all who are being led by the Spirit of God, these are the sons of God. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. You have not received a spirit of slavery, Porque leading não, to fear, porque não recebeste o espírito de escravidão, but you have received a spirit of adoption as sons, by which we cry out, Abba, Father. para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Here we see, brothers and sisters, the glorious freedom. Aqui, irmãos e irmãs, nós vemos essa liberdade gloriosa. And our brothers have been sharing on this. E os nossos irmãos têm compartilhado sobre isso. And that is that to be led by the Spirit is to be led into freedom. E que, ou seja, para sermos guiados pelo Espírito, significa sermos guiados em liberdade. But what we see here, brothers and sisters, is there's a choosing. O que nós vemos aqui, irmãos, é uma escolha. Now, we've already said that we cannot engineer the life of Christ to increase in our hearts, no matter how hard we try. Nós já mencionamos que nós não conseguimos engenheirar, né, que é o termo que ele usou, para a vida de Cristo em nós, para que ela cresça. But Nós we não- can choose Mas nós podemos escolher who we want quem nós queremos to be first in our heart. que tenha primazia em nossos And corações. there is a power there, brothers and sisters. E há um poder ali, irmãos e irmãs. It's a power to depend on someone else. É o poder de depender em alguém. And that is De what we alguém. are being told. E é isso que nos é dito aqui. And the Spirit is working the increase of the life. E é o Espírito Santo que está promovendo o aumento dessa vida. It is a continuous process. É um processo continuado. He is always at work. Ele está sempre trabalhando. He sees us and he knows us. Ele nos vê e nos conhece. It is intentional É intencional and it is strategic. e é estratégico. It is a wonderful thing that he sees us and he knows us. É uma coisa importante que ele nos vê e nos conhece. Now, I, on occasion, will share a story from an American film. Em uma determinada ocasião, eu compartilharei sobre um filme americano. And several sisters asked me to make sure that I did so this year. E, e várias irmãs me procuraram e pediram que eu compartilhasse sobre esse filme novamente aqui dessa vez. Now, this film is not a good film in the sense that you should not watch it. Esse filme não é um filme muito bom, vocês não devem assisti-lo. And you will be able to tell by the absurd title of the film. E você vai perceber pelo título absurdo que ele tem. It's something like going on a date with Tad Hamilton. Ted Hamilton? That's his name. Ok. Vocês saindo para um encontro com essa pessoa que chama-se Ted Hamilton. In my defense, I was forced to watch this movie. Então, para me defender aqui, eu vou dizer para vocês que eu fui forçado a assistir esse filme. In the movie, No filme, there is a famous young actor. há um ator muito famoso, jovem. His name is Tad Hamilton. O nome dele é Ted Hamilton. And he wants to raise money. E ele precisava de levantar dinheiro. So he starts a contest to see who can win a date with Tad Hamilton. Então ele faz um concurso para saber quem gostaria então de ter um encontro com Ted Hamilton. And many people submit applications from all across the country. E muitas pessoas então submeteram as suas submissões de várias partes do país. And this young lady wins from some small town. E essa jovem de uma pequena cidade vence o concurso. And so of course he comes for the date. E é claro então que ela chega até aquele encontro. And he actually begins to like her. E então de fato começa a gostar dela. Now in the small town there was a young man E naquela cidadezinha pequena havia um jovem who completely loved her. que a amava perdidamente. But he did not look like the movie star. Mas ele não se parecia com um astro de cinema. He was small and Ele- scrawny, Ele era pequeno e feioso. and the other guy was tall and, O outro cara ele era Handsome. forte, simpático. and so he felt like, I have no choice. E ele pensou consigo, eu não tenho chance. And as they begin to, the movie star and the girl begin to get closer, Então quando aquele astro de cinema e aquela moça começaram a ficar próximos, we begin to realize that the movie star's intentions are not
entirely good. E aí a gente começa a observar que as intenções daquele astro de cinema não eram muito boas. And so there's this one scene, and this is the scene I would like to share because it made me think, I mean, of all the strange moments that this would happen, it made me think of the Lord Jesus. Então houve uma cena ali que é o motivo de eu estar compartilhando isso, que me fez pensar, e é um momento estranho para poder pensar no Senhor Jesus. He comes to this man who is not really in love with her, but using her. Então esse homem de fato não gosta dela, está apenas usando. And he doesn't know what to say in the moment. E ele não sabe o que dizer naquele And so momento. he says, "Do you know she has 6 smiles? 6 kinds of smiles." Então ele fala assim, você sabe que ela tem 6 tipos de sorriso? On the outside, it looks like the same smile. Na parte externa, face externa, parece o mesmo sorriso. But he knew her so well. E aquele jovem a conhecia tão bem. He said sometimes there's a smile when she's nervous. E algumas vezes esse sorriso é quando ela está nervosa. Sometimes there's a smile when she is shy. E algumas vezes esse sorriso é quando ela está tímida, When she's happy. quando ela está feliz. Sometimes it's when she has to apologize for something. E algumas vezes é quando ela precisa de pedir desculpa por alguma And he coisa. goes through all of them. Então ele começa a descrever cada um daqueles sorrisos. And then he looks at him and says, "Do you know she has 6 smiles?" Então ele she talks to the She talks to he talks to the movie star. Então esse rapaz fala com aquele astro de cinema. Você sabia que ela tem esses 6 tipos de sorriso? And he said, "No." E ele falou, não. And the reason I share this, brothers and sisters, is because A razão pela qual eu compartilho isso, irmãos, é porque it made me think of the Lord because he knows us so well. me fez lembrar do Senhor porque Ele nos conhece tão bem. We may think we can hide it Nós achamos que conseguimos esconder when we have failed, quando nós falhamos, or when we are broken, quando nós estamos quebrados, or partidos, when we are shy. quando nós estamos envergonhados ou tímidos. But he knows us Mas so Ele nos well. conhece tão bem. And he knows when we are weak, E Ele sabe quando estamos fracos. and he is ready. E Ele está sempre pronto. And the Holy Spirit, he is always at work. E o Espírito Santo está sempre trabalhando. It is a continuous, intentional empowerment. Então é um empoderamento contínuo, constante. We can't fool him, Nós não podemos enganá-lo. and he is not turned away by us. E ele não desiste de nós. And that's the wonder of it, brothers and E essa é a sisters. maravilha disso tudo. It is the liberty of being those who have the Spirit of the Son of God in our heart. Essa é a liberdade daqueles que têm o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Now, Satan will throw an accusation at us, Satanás sempre lança acusações contra nós. just like he did to the Lord Jesus. Exatamente como ele fez com o Senhor Jesus. We remember the first 2 times. Nós lembramos que as 2 primeiras vezes, He said to him, "If you are the Son of God." o Satanás diz, se tu és os filhos de Deus. And so he will ask the same of us. E ele faz o mesmo conosco. Look at what you did. Olha o que você fez. How can you say you are the Son of God? Como você pode dizer que você é filho de I Deus? know what you did. Eu sei o que você And fez. he knows what you did. E ele sabe o que você fez. And he will throw accusations. E ele vai lançar acusações contra você. How do we respond? Como é que nós respondemos? And brothers and sisters, we see the answer in verse 16. E nós vemos a resposta no versículo 16. Again, it has Romanos to do with the Spirit. 8:16. The Spirit himself bears witness with our spirit that we are children of God. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. So when he accuses us, Quando ele nos escolhe, and we may stand there uncertain e nós podemos talvez estar ali de maneira com incerteza, because we see our own failings. porque nós sabemos das nossas próprias But falhas, there's some life in us that reminds us you are. mas existe uma luz aqui que nos faz lembrar de quem nós somos. And so we may respond, E aí nós podemos responder, maybe feebly, talvez fragilmente, I am. eu sou. And then the Spirit, E o Espírito diz, he will come alongside ele vai vir ao seu lado. and he will say, E ele vai dizer, he is. ele é 2 witnesses 2 testemunhas that we are the children of God. que nós somos filhos de Deus. Every accusation from the enemy Para cada acusação do inimigo will be countered. vai ser contra-atacada. He cannot overcome the witness of the Spirit of the Son of God. Ele não vai conseguir vencer o testemunho do Espírito de Deus. Further, Mais ainda,
the Spirit. o Espírito. Ephesians chapter 1. Efésios capítulo 1, It's chapter 1. Verse 14. versículo 14. Maybe we'll start in 13, Vamos começar no versículo 13, the end. no finalzinho do The 13. Holy Spirit of promise, who is given as a pledge of our inheritance. O Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, With a view to the redemption of God's own possession to the praise of his glory. até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Here we see, brothers and sisters, Aqui nós vemos, irmãos e irmãs, that the inheritance which belongs to the children, a herança que pertence aos filhos. and we're going to read about it in just a E moment. nós vamos ler a respeito disso em um momento. I'll just say it because it's too good. Eu vou dizer que é bom demais. The Lord tells us, all that is mine is thine. O Senhor diz, tudo que é meu é teu. But when the enemy questions that, Quando o inimigo nos questiona, the Holy Spirit is our guarantee o Espírito Santo é o nosso penhor of the inheritance. dessa herança. So the next time, brothers and sisters, that the Holy Spirit whispers something in our heart, A próxima vez que o Espírito Santo mover em nossos corações, maybe even of correction, talvez numa forma de correção, might it remind us que ele possa nos lembrar that I am a son of God de que eu sou filho de Deus and I have an inheritance You- in the Lord. e eu tenho essa herança no Senhor. Even as he is telling us to go apologize to that brother or sister. E ele mesmo vai falar conosco para ir pedir perdão para aquele irmão ou irmã. It is the living guarantee of the things that he is doing. E essa é a garantia exata daquelas coisas que ele faz. All that is mine is thine. Tudo que é meu é teu. I would like to finish with what the Lord Jesus told us about how we ought to live as sons. Eu gostaria de concluir com aquilo que o Senhor Jesus nos diz que devemos fazer como filhos. And these are in three parables. E isso está em 3 parábolas. The first is in Matthew chapter 21. A primeira está em Mateus capítulo 21. And it is the parable that's familiar to us. E é uma parábola muito conhecida de cada um de Maybe we nós. can look at it together. Talvez nós pudéssemos lê-la juntos. Verse 28. Versículo 28 do capítulo 21 de Mateus. But what do you think? A man had 2 sons, and he came to the first and said, Son, go work today in the vineyard. And he answered and said, I will, sir. And he did not go. And he came to the second and said the same thing, but he answered and said, I will not. Yet he afterwards regretted it and went. Which of the 2 did the will of his father? They said, the latter. And we'll just stop there. Versículo 28. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: Sim, senhor. Porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa, mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. So here what we see. One second. Oh, Qual I'm dos sorry. 2 fez a vontade do Pai? E disseram o segundo. Ok. Okay. Here, what we see, brothers and sisters, is Aqui nós vemos, irmãos e irmãs, the goal of sonship. aqui nós vemos o objetivo da filiação. Who did the will of his father? Quem fez a vontade do seu Pai? Now we remember our Lord when he was a teenager, or when he was a young man, Nós lembramos do nosso Senhor quando ele era um adolescente, um jovenzinho, and he was separated from his parents, e ele se separou dos seus pais. and they finally found him in the temple. E finalmente os pais o encontraram no templo. And our Lord taught us something about sonship. E o Senhor ali nos ensina algo a respeito da filiação. He said, I had to be about my father's business. Eu tenho que cuidar dos negócios do meu pai. And it was later and previously said of him that zeal for his house would consume him. E ele diz depois que o zelo da sua casa o consumia. He was passionate and he was enthusiastic about the things that were in his father's heart. E ele tinha uma paixão por aquelas coisas que eram caras ao coração do pai. And so in this short parable, the Lord was reminding us E nessa parábola tão curtinha, o Senhor nos faz lembrar that the sons are about the will of their father.
que o filho ele está sempre preocupado com a vontade do pai. And in this E case, neste caso, the one who actually went about his father's business originally didn't do it. aquele que inicialmente deveria fazer ou realizar o que seu pai havia pedido, ele não fez. He even told him, I'm not going to do it. E ele disse, eu não vou fazer. And then, of course, the Holy Spirit caused that regret in his heart. E aquele que de fato falou que não ia fazer, o Espírito Santo de alguma forma moveu seu coração. And he went and did it. E aí de fato esse foi e fez. He did not do it for any outward audience. E esse segundo não fez, não realizou o que o pai pediu por conta de uma audiência externa. He did it because it was his father's will. Mas ele realizou aquilo porque era a vontade do seu pai. Brothers and sisters, the Irmãos e irmãs, genuineness of this heart is important. a genuinidade do coração é importante. There's a danger when we become focused on outward things. É muito perigoso quando nós nos focamos nas coisas externas, exteriores. But the calling to every child of God Mas o chamamento para cada filho de Deus is that we ought to be about our Father's business. é que nós devemos estar cuidando dos negócios do nosso pai. And so this was a first lesson that he taught us. E essa é a primeira lição que ele nos ensinou. He lived it in his own life, Ele vivia a sua própria vida. and we got to see that. E nós temos que ver isso. And now our hope is that we may be able to do the same thing in our life. E a nossa esperança é que nós também possamos viver da mesma maneira. That we might be passionate and enthusiastic about our Father's business. Que nós possamos estar apaixonados e entusiasmados com os negócios do nosso pai. We may not know where he wants for us to go in a particular moment. Talvez em um determinado momento não saibamos aonde ele deseja que nós possamos ir. We may not know 10 steps down the road what he wants of us. Talvez nós não possamos conhecer 10 passos à frente o que ele quer de nós. But when the Lord has given us an instruction for this moment, Quando o Senhor nos dá uma instrução para este momento, it is the son-daughter's objective that I will please his heart. e o objetivo do filho e da filha dele é que eles possam agradar o coração do pai. We also know that some people know all about, at least we think, what his objectives are. Algumas pessoas, nós achamos, que elas sabem a respeito de todos os seus objetivos. We have an idea of what God is doing, Nós temos uma certa ideia daquilo que Deus está realizando. and that is important. E é importante, But we still need to take that first step. mas nós precisamos dar o primeiro passo, These are all important matters to us, brothers and sisters. porque a vontade dele é importante para nós. The second is in Luke chapter 20. A segunda está lá em Lucas capítulo 20. In Luke chapter 20, it is a parallel, a parable in verse 9. E tem uma parábola aqui no versículo 9, Lucas capítulo 29, And it is, versículo 9. it is a parable really about the Lord Jesus. E essa parábola de fato é a respeito do Senhor Jesus. It speaks of a man who owns a vineyard. E fala de um homem que tinha ou que plantou uma vinha. And we remember he rents it out to vine growers. E ele arrendou a alguns lavradores. And he goes out to travel. E ele ausentou-se do país por prazo considerável. And when harvest times, he comes to collect. Então, quando chegou o momento da colheita, ele veio para poder receber. And a series of 3 slaves are sent, and they're all sent out and treated shamefully. E 3 servos são enviados e eles foram tratados de maneira terrível. In fact, they're even beaten and wounded. Alguns apanharam e foram feridos. So then the owner says that I will send my son. E finalmente esse dono da vinha mandou o seu filho. They will respect him. E pensou consigo mesmo que eles iriam respeitá-lo. He says, I will send my beloved son. Eu vou enviar meu filho amado. And so, of course, when the vine growers see him, they kill him Então, quando os lavradores viram o filho do dono da and vinha, they throw him out. eles o mataram e o lançaram fora. And this is obviously a parable about our Lord Jesus. E é claramente uma parábola a respeito do Senhor Jesus. But he also teaches us something about sonship. E aqui, no entanto, ele nos ensina também algo a respeito da filiação. And that is that we represent our Father. E isso aqui é que nós representamos o nosso Pai. And what is in his heart is our responsibility
while we are here in this world. E aquilo que está no seu coração também é nossa responsabilidade enquanto estamos aqui neste mundo, Where we work, onde nós trabalhamos, where we serve, onde nós servimos, where we raise our children, onde nós educamos os nossos filhos. we represent him. Nós o representamos. But how do we know what he wants for us to do? E como é que nós podemos saber aquilo que ele deseja que nós Well, façamos? brothers and sisters, we remember when our Lord Jesus was baptized. E, Senhor, irmãos e irmãs, nós lembramos quando o nosso Senhor Jesus foi batizado. Our Father said, O nosso Pai disse: "This is my beloved Son, Este é o meu Filho amado, in whom I am well pleased." em quem me comprazo. It is that life of the Son that is pleasing to him. É a vida do Filho que era agradável ao Pai. As long as we live by the life of that Son and the Spirit of the Son, our hope is and our expectation is that we will be pleasing to him. E enquanto nós vivemos segundo a vida do Filho, segundo o Espírito do Filho, nossa expectativa é que nós seremos agradáveis ao Pai. And then we remember at the Mount of Transfiguration, E nós nos lembramos da transfiguração. it happened again. Aconteceu novamente. He said, Ele diz: "This is my beloved Son, Este é o meu Filho amado, in whom I am well pleased." em quem eu tenho meu prazer. And then he adds, E ele pergunta: "Listen to him." A ele ouvi. And so, brothers and sisters, what it tells us is we need to listen for his leading, Então, isso significa também que nós temos que ouvi-lo. which of course is the work of the Spirit of the Son in our hearts. E isso, é claro, é a operação do Espírito Santo em nossas We are so vidas. thankful because the Lord has given us a picture of what real life looks like. Então, nós podemos ver aqui com clareza esse quadro, essa descrição de como a nossa vida deve parecer. And then a last parable, Então, a última parábola, which is in Luke chapter 15. que está em Lucas capítulo 15, It is a very familiar parable to us. é uma parábola muito conhecida de todos nós. A certain man who had two sons, E um homem que tinha 2 filhos. and the younger one wanted his share of the inheritance. E o mais jovem queria a sua parte da herança. And so it was given to him, E foi dada a ele. and he went to a faraway land, E ele foi para uma terra distante. and he wasted his money E ele desperdiçou tudo. in terrible ways. De maneiras terríveis. And so he began to feed the swine locally to make some money. E ele começou então a alimentar os porcos para poder ganhar algum dinheiro. And it was there when he was feeding the swine that he remembered E foi ali quando ele estava alimentando aqueles porcos que ele lembrou that I am my father's son. que eu sou filho do meu pai. But he thought, but I have abandoned that. Mas ele pensou, eu abandonei isso. So he began to practice. E ele começou a praticar. He said, I'm going to tell my father, I have sinned against heaven and in your sight, E eu vou dizer para o meu pai que eu pequei contra os céus e contra ti. and I am no longer worthy to be called your son. E não sou mais digno de ser chamado teu filho. Make me as one of your hired men. Faça-me como apenas um dos seus servos. And so he has memorized his speech. E ele memorizou essa fala dele. And so he comes home. E então ele volta para casa. And when the father who's waiting, E o pai estava ali and aguardando. he's looking along the horizon, E estava olhando ao longo do and he horizonte. sees his son coming, E vê o seu filho vindo. we remember the wonderful story. E nós lembramos dessa história He maravilhosa. runs to him. E o pai corre em He direção ao filho. falls on his neck. E ele abraça o seu pescoço. And the son begins his practice speech. E os filhos começam então a falar aquele discurso que ele preparou, He's going to tell him, dizendo a ele: I am not worthy eu não sou digno to be your son. de ser seu filho. But before he can say that, Antes que ele pudesse dizer isso, the father has told the servants, o pai já chamou seus servos: bring out the robe, traga as vestimentas, get the ring, pega o anel, kill the fatted calf. mata o novilho My son cevado. Meu filho has come home. voltou. Now, Agora, brothers and sisters, irmãos e irmãs, this is a first lesson about sonship. essa é a primeira lição a respeito de filiação. Wherever we are Onde quer que estejamos, and whatever we have done, não importa o que tivermos feito, we are sons nós somos filhos because of the life that lives in our heart. por causa da vida que habita em nosso coração. And nobody can take that away. E ninguém pode removê-la. And we need to remember E that. nós temos que lembrar disso. You or I tonight may be far away, Eu e você talvez possamos ir longe, but if we have his life in our heart, mas se tivermos a sua vida em nossos corações, we are sons, nós somos filhos. and we ought to go home. We ought to go home. E nós temos que retornar para casa. And so, brothers and sisters, Então, irmãos e irmãs, this is the love of a father that draws his children back home. esse é o amor do pai que atrai os seus filhos de volta para casa. Sons are who we are.
Filhos é o que somos. And we need to remember that and never let go. E nós temos que nos lembrar disso e nunca esquecermos. There's another lesson for sons, Há uma outra lição para filhos. and we see it next. E nós vemos em seguida, In the celebration, na celebração, the older son, who is extremely responsible, o filho mais velho, que é extremamente responsável, comes home from the work of the family, e retorna à casa depois de trabalhar. and he hears the music, E ele ouve aquela música and he calls one of the e servants, chama alguns dos servos. and he says that your brother has come home, O teu irmão voltou para casa. and he becomes angry. E ele fica com muita raiva. He says, I have been here for so many years, Eu tenho estado aqui por tantos anos. and he refused to go in. E ele se recusou a entrar na And festa. the father runs out again, E aí faz com que o pai corra Finds- para fora de novo. finds his older son, Encontra então aquele filho full mais of velho, love, cheio de amor, o and pai. he says, E diz, for so many years I've been serving you. e o filho diz, por tantos anos tenho te servido. I have obeyed every one of your commandments. Eu tenho obedecido todos os teus mandamentos. You have never given me a kid that I might be merry with my friends. E nunca me deste um novilho para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. But this son of yours, Mas esse filho teu, who has devoured your wealth with harlots, que desperdiçou os teus bens, you killed the fatted calf for him. tu mataste o novilho cevado. Now, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, he kind of has a point. de alguma forma acho que ele tem razão. But what we see here is neither was he seeing himself as a son. Porque de alguma forma ele não se vê como filho. Because he saw his relationship as a transactional relationship. Porque ele via aquele relacionamento com seu pai como se fosse uma transação. He saw that what I do is for a reward. É como se ele estivesse dizendo, aquilo que eu faço tem a ver com a recompensa. Perhaps what I do is so that I can go to heaven. De alguma forma, aquilo de bom que eu faço é para que eu possa ir para o céu. But he missed the picture, Mas ele perde todo o quadro ali. the love, O amor, the purpose. o propósito. He couldn't see it. Ele não conseguiu ver. And so his father says something so wonderful to him. Aí o seu pai diz algo tão maravilhoso para ele. He tells him, you have always been with me. E ele diz, meu filho, tu sempre estás comigo. And this he says, E então ele diz, and all that is mine is yours. tudo que é meu é teu. This is an amazing thing, brothers and É uma sisters. coisa impressionante, irmãos. And so what we learn from the second is O que nós aprendemos com esse segundo we need filho to be é, watchful that our relationship does not devolve into a transaction. nós temos que cuidar para que o nosso relacionamento com o nosso pai não envolva a questão de uma transação. That the living relationship between a son and a daughter with our Abba Father is always simple and real and childlike and true. Então, o nosso relacionamento como filho e filha com o nosso pai, que ela seja simples, real e como se fosse um relacionamento de uma criancinha, So that we can truly be about our Father's business. de forma tal que nós possamos sempre estar envolvidos com os negócios do nosso pai, That his business becomes my business. de tal forma que os negócios do meu pai se tornam os meus negócios, That we are not doing it for another reason. de que nós não estejamos fazendo isso por qualquer outra razão. So we see here, brothers and sisters, the last example of E sonship. aqui nós vemos esse último exemplo a respeito de filiação. And then we would like to return back for a moment to the Garden of Gethsemane. E nós queremos agora então retornar por um momento ao jardim do Getsemane. And we return to seeing our wonderful Lord Jesus, E nós nos voltamos para contemplar o nosso Senhor Jesus maravilhoso, praying, Abba, Father. orando, Abba, Pai. He was about his Father's business. Ele estava ocupado com os negócios do seu pai. The Spirit was entirely upon him. E o Espírito estava totalmente sobre ele. Everything he thought about was for the eventual good of what would come. Tudo aquilo que estava preocupando a ele é aquilo que estava para ser consumado. And it was like his physical body, he fell on his knees. E no seu corpo físico, ele se ajoelha. Gethsemane means olive press. Getsemane significa a prensa do azeite. When the
archaeologists came to survey the land, Quando arqueólogos vieram para poder vistoriar a terra, they did a number of things. eles fizeram várias coisas naquele local. They carbon dated the 3 of the 8 oldest trees, E eles encontraram ali 3 das árvores mais antigas. and they concluded that those trees were over 1,000 years old. E eles concluíram que aquelas árvores que eles investigaram tinham mais de 1,000 years. 1,000 years Mais de 1000 anos de idade. They were all gnarled and, disfigured, Eram todas enrugadas e desfiguradas. and they are still there. E essas árvores ainda estão lá. And they also found in the middle E eles encontraram ali no meio a press. uma prensa. That is where you would put the olives in and you would step on it to make the oil. E é ali que eles colocavam as azeitonas e elas eram espremidas para produzir o azeite. And it is as our brother shared this morning É como nosso irmão compartilhou nesta manhã. that our Lord that day, that night was pressed for us. Que o Senhor naquela noite ele foi espremido por nós. And he was crushed for our Ele sakes. foi esmagado por conta dos nossos And he pecados. cried out, Abba, Father, E ele clamou: Abba, Pai, because it was in his heart porque Yeah. estava em seu coração the grain, if it is not buried and dies, it will remain himself alone. que se o grão de trigo caísse na terra e não morresse, ele ficaria só. But we would like to tell our Lord Jesus that because of what he did, E nós queremos dizer que por causa daquilo que o Senhor Jesus fez, he's not alone. ele não está só. And it is an amazing thing. E uma coisa impressionante, irmãos. And so our role as we move forward, A nossa parte, à medida que nós prosseguimos, who reigns in our hearts? quem é que reina em nossos And may corações? we allow and not hinder the Holy Spirit from doing what is in his heart to do. E nós, de fato, permitimos e não impedimos que o Espírito Santo faça aquilo que ele precisa fazer. The end of the story is the beginning, which was that he loved us so much. E o final da história é o princípio, que ele nos amou tanto. We will finish with 1 John chapter 3, Nós vamos concluir com a primeira epístola de João, no capítulo 3, verse 1. versículo 1. Behold how great a love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Verse Verse 1. É, Chapter 3, verse 1. é a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai. So in the end, it is a story that began and ended with a remarkable love for us. E você vê que é uma história que começa e termina com seu amor incrível por nós. Might we live for his increase. Que nós possamos viver Let's pray. para que ele aumente e nós diminuamos. Vamos orar. Lord, we worship you, Senhor, nós te adoramos. and we thank you for doing everything that you have done. Nós te agradecemos pelo Senhor ter feito tudo aquilo que o Senhor And we fez. pray in our hearts, Lord, that you would have a people that responds to you E nós oramos em nosso coração, Senhor, que o Senhor possa ter um povo que responda ao Senhor, for your increase para que o Senhor unto aumente your purposes. e para que o seu propósito aumente. We thank you, Lord. Nós te agradecemos, Senhor. We long for you. Nós ansiamos pelo Senhor. In Jesus' name we pray. No nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém. Espero minha alma que o Senhor fará. Descanse enquanto vês Ele te transformar. Olha, pois Ele não tardará. Quebrou e disse: vou restaurar. Quebrou e disse: vou restaurar.
minhas forças, meu alto confiar, orgulho e toda a independência do meu ser não mais vão me impedir. Teu Espírito em mim fluirá, Teu Espírito em mim fluirá, Teu Espírito em mim fluirá. Sem forma ficarei e sei que é bom ficar, mas Deus, não demores, vem me moldar, dá-me